Um planejamento de uma evacuação com antecedência é essencial para que, diante da ocorrência de um incêndio, não existam evacuações que por vezes acabam sendo espontâneas, à revelia de uma orientação das autoridades e que podem acabar levando a mais mortes ou a mais riscos do que se essas pessoas não tivessem saído espontaneamente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Parler de Forêt. E para continuar as nossas conversas sobre floresta e continuar falando especificamente de incêndios florestais, hoje o nosso podcast vai ser sobre evacuação de pessoas no contexto de incêndios florestais. Aliás, esse é um tema muito delicado que costuma chamar muita atenção quando ocorre um incêndio, justamente porque torna evidente como um incêndio pode facilmente se tornar um desastre e como pode afetar a vida das pessoas que vivem ali nas proximidades da floresta, nas zonas rurais, que nós chamamos aqui de interface urbano-florestal. E só para trazer aqui alguns dados, para trazer a dimensão dos incêndios, das evacuações, como os incêndios afetam a vida dessas pessoas. No último incêndio da Califórnia, nós tivemos mais de 80 mil pessoas sob ordens de evacuação. E, para conversar sobre esse tema, nós temos aqui hoje conosco a Beatriz de Mello. A Beatriz, ela é bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É também doutoranda em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e investigadora colaboradora do Instituto Jurídico dessa mesma faculdade. As áreas de pesquisa da Beatriz envolvem uma intersecção entre direito internacional público, direitos humanos, direito migratório e direito do clima. E eu não posso deixar de mencionar também que a Beatriz se dedicou especificamente ao tema dos planos de evacuação em Portugal, no âmbito do projeto Evacuar Floresta, decisões e planos de evacuação em cenários de incêndios florestais. Então, não tinha uma pessoa melhor para a gente conversar aqui sobre evacuações de pessoas em incêndios florestais. Então, eu já queria começar agradecendo a Bia por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com você hoje, falar de floresta aqui com você hoje. E eu gostaria de começar já com uma pergunta. Beatriz, quando a gente fala de evacuação de pessoas em cenários de incêndios florestais, exatamente do que a gente está falando? Quais são as particularidades desse cenário e dessas evacuações? Bom, primeiramente agradeço, Caroline, pelo convite. Também é um prazer estar aqui e poder discutir um pouquinho sobre esse tema contigo. E já partindo para a resposta à sua pergunta, quando nós pensamos em evacuações, é importante contextualizar que as evacuações integram a preparação e a gestão de desastres. E as evacuações implicam em um deslocamento rápido e temporário de indivíduos para um local mais seguro, seja antes, durante ou depois de um evento perigoso, como um desastre natural, para garantir a sua proteção. São um mecanismo crítico para tirar as pessoas do perigo e hoje já vem sido reconhecido no direito internacional que existe um dever dos estados de evacuar as pessoas quando um desastre não pode ser mitigado. E realmente, agora que falando sobre a evacuação nesse contexto dos incêndios florestais, como você bem mencionou, as evacuações elas exigem essa retirada rápida. Quando é realmente planejada essa evacuação? Ela deve ser planejada com bastante antecedência, ali no momento, a depender do contexto dos incêndios? Então, o ideal é que sejam elaborados planos de evacuação com antecedência, porque são esses planos que vão determinar quais são os responsáveis por gerir uma evacuação, caso seja necessário. Também são esses planos que vão embasar a própria decisão do evacuar ou não, porque não é todo incêndio florestal que vai precisar de uma evacuação. Existem situações em que é mais seguro para as pessoas, falando aqui do cenário de Portugal, permanecer em seu aglomerado do que evacuar para um outro lugar. E esses planos de evacuação ajudam a subsidiar essa própria decisão. E é por isso que é importante ter um planejamento com antecedência. São os planos de evacuação que também vão identificar para um determinado aglomerado
as pessoas em situações de vulnerabilidade e que têm necessidades específicas num contexto de evacuação. Então, é um plano de evacuação que também vai determinar quem são as entidades envolvidas numa evacuação, como que as pessoas vão ser comunicadas, quais são as rotas que as pessoas podem utilizar nessa evacuação, aonde se situam os abrigos. Então, o planejamento de uma evacuação com antecedência é essencial para que, diante da ocorrência de um incêndio, não existam evacuações que, por vezes, acabam sendo espontâneas, à revelia de uma orientação das autoridades, e que podem acabar levando a mais mortes ou a mais riscos do que se essas pessoas não tivessem saído espontaneamente. Agora, você trouxe dois aspectos aqui que eu até gostaria de explorar um pouquinho e de perguntar. O primeiro é a importância da realização de planos de evacuação, de não tomar essa decisão exatamente em cima da hora. É preciso se planejar, os incêndios florestais são uma realidade cada vez mais presente, então é preciso saber quais são as áreas mais propensas a isso, que podem vir a ter evacuações, e já deixar as pessoas que moram ali naquelas áreas, ou que frequentam aquelas áreas, cientes disso. E um exemplo aqui do que a Beatriz mencionou foi justamente o que aconteceu nos incêndios de 2017, em Portugal, de Pedrógão Grande, em que houve uma evacuação espontânea de uma das cidades, uma das aldeias, e as pessoas acabaram por ser atingidas pelo fogo na estrada, no meio do caminho. Os carros foram todos queimados, as pessoas acabaram falecendo ali na tentativa de sair daquele local, mas naquele contexto depois se mostrou que não era, aquela não era a melhor opção, era mais seguro eles terem ficado na cidade, porque o fogo não chegou na cidade de onde eles estavam, ou do aglomerado onde eles viviam, de onde eles estavam tentando sair. Então, é muito importante pensar nesses planos de evacuação. E, pegando também aqui um outro aspecto que a Beatriz mencionou sobre a definição de quem é responsável pelo quê nos planos de evacuação, o que é preciso fazer, como vai ser essa evacuação, a gente acaba tendo aqui, mais uma vez, e já reiterando o que foi tema da nossa conversa no último podcast sobre a relação entre incêndios florestais e direito, aqui, uma vez também, mais uma vez, claramente, essa relação entre o direito e os incêndios florestais, e mais especificamente nessa parte das evacuações de pessoas nesse cenário. Então, Beatriz, aproveitando aqui esse gancho, como a gente diz, qual é a relação exatamente entre o direito e as evacuações? Como o direito vai informar, vai guiar a realização desses planos de evacuação e também a própria evacuação quando ela se fizer necessária? Bom, tal como foi falado, como a professora doutora Dulce falou no último podcast, o direito passa por todas as etapas de uma gestão de desastres, e dentro do cenário de Portugal, é o direito que vai enquadrar esses planos de evacuação. Então, nós temos a legislação de proteção civil, que vai determinar quem é a autoridade com competência para dar uma ordem de evacuação, que nesse caso em Portugal é o comandante de operações de socorro. É também essa legislação que vai guiar a elaboração dos planos de emergência de proteção civil, que são planos prévios, aos quais os planos de evacuação em cenários de incêndio florestal têm que seguir. Então, os planos de evacuação seguem as diretrizes desses planos mais gerais, que são os planos de emergência. Também, e agora já puxando para o direito internacional dos direitos humanos, o direito é uma perspectiva dos direitos humanos, tanto no planeamento das evacuações quanto na execução da evacuação em si. Os direitos humanos que vai permitir nós identificarmos quais são as necessidades das pessoas durante uma evacuação, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças, mulheres, pessoas com mobilidade reduzida. Também são os direitos humanos que vão permitir identificar quem são os titulares de direitos e deveres, e também o limite do que é que pode ser exigido de uma pessoa pelas autoridades durante uma evacuação. Então, o direito realmente
tanto no âmbito do direito nacional, direito interno, vai trazer todo esse enquadramento jurídico dos planos de evacuação, e quanto o direito internacional vai guiar uma atuação segundo os direitos humanos. É muito interessante também perceber tudo isso, como o direito também aqui está muito presente, vai informando, vai definindo competências aqui e ajudando a realmente elaborar, dar corpo a esses planos de evacuação e também a tutelar aqui direitos e deveres nesse cenário de evacuações. E falando já agora dos planos de evacuação de forma mais concreta, eu lembro que no projeto House Refuge, quando eu fiz aquele relatório sobre a legislação estrangeira sobre incêndios florestais, sobre como a matéria dos incêndios florestais é regulada em outros países, alguns países adotam aqui uma visão bem ampla sobre a questão da evacuação como uma forma de resposta ao incêndio. E tratam essa questão começando já pela proteção da própria casa e da estrutura da casa. É o caso, por exemplo, da Califórnia, que eu até mencionei aqui sobre os incêndios, as ordens de evacuação que aconteceram. Salvo engano, a estratégia deles é Ready, Set and Go, que é get ready, poder preparar a sua casa para não ser atingida, não sofrer danos em casos de incêndios florestais, então realizar a gestão de combustível, realizar também algumas obras para adequar a casa ali aos estándares de construção e proteção do edifício contra os incêndios florestais. Depois, no momento de incêndios florestais, pensando já no momento do próprio incêndio e numa possível decisão de evacuação, há aqui um incentivo às pessoas a pensar sobre essas questões antecipadamente, já se prepararem e já decidirem antes mesmo do incêndio se, caso haja um incêndio, elas desejam evacuar ou desejam ficar em casa e, como eles dizem, mas na Austrália, ficar e defender a casa. Que a Austrália tem uma estratégia parecida de incentivar essa reflexão e essa decisão antecipada e incentivar que eles decidam ou sair cedo, que é o que eles chamam de leave early. Tem a ordem de evacuação, eu preciso então já sair do local para sair a tempo e não ser, por exemplo, atingido por um incêndio numa estrada, que foi o que aconteceu em Portugal em 2017. Ou então, a pessoa pode decidir ficar em casa, que é como eles chamam na Austrália, no estado de Vitória, mais especificamente, stay and defend. Ficar em casa e defender ativamente a sua casa, a sua propriedade, executando ali algumas ações para evitar que o fogo atinja a sua casa. E na Califórnia há também um incentivo aqui à decisão, mas depois o próximo passo deles é o go, é sair, evacuar, mas há também o tratamento da casa como um abrigo, caso as pessoas queiram também escolham ficar em casa. E em Portugal, a gente já estava conversando e eu sei que há aqui o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, né? Que são, na verdade, 2 programas. Como esses programas funcionam? Como eles tratam aqui, de fato, esses planos de evacuação? Então, o programa, de fato, são 2 programas, o Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, foram programas instituídos pela Resolução do Conselho de Ministros 157A de 2017 em Portugal, justamente na sequência dos incêndios que ocorreram em 2017 e que demonstraram a necessidade de se ter alterações estruturais na prevenção e no combate aos incêndios no país. O programa Pessoas Seguras, em específico, veio com o objetivo justamente de promover ações de sensibilização da população, tanto para prevenir comportamentos de risco, quanto para orientá-las em relação a medidas de autoproteção e também para a realização de simulacros de planos de evacuação. Inclusive, em Coimbra, uma semana e pouco atrás, teve um simulacro de evacuação no âmbito do projeto Evacuar Floresta em um aglomerado habitacional aqui perto. E já o programa Aldeias Seguras tem por objetivo estabelecer medidas estruturais para proteger tanto as pessoas quanto bens e o edificado nessa interface urbano-florestal, implementando zonas de proteção aos aglomerados, infraestruturas estratégicas, identificando pontos e locais de refúgio
e sempre com o envolvimento dos municípios e das freguesias e das entidades envolvidas e da própria população. E é no âmbito desses dois programas em conjunto, Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, que estão sendo elaborados os planos de evacuação em cenário de incêndio florestal em Portugal. Segundo o site do programa, já foram elaborados 992 planos de evacuação de aglomerados habitacionais para o contexto de incêndios florestais. Já foram realizados 539 simulacros de evacuação em diversos aglomerados. Então, é esse programa que vai orientar a elaboração dos planos de evacuação. Inclusive, existe, no âmbito desses programas, um guia que foi elaborado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, que estipula as diretrizes do que é necessário ter em um plano de evacuação. Muito interessante, Beatriz. Eu achei super interessante essa questão dos simulacros, né? Que acabam por permitir aqui também um contato maior com as pessoas que podem estar diante da necessidade de evacuação. E como você percebe, até mesmo no âmbito do que você viu e investigou no projeto Evacuar Floresta, que esses simulacros podem contribuir para evacuações que sejam mais efetivas, que consigam proteger melhor a vida de pessoas e também dos bens, né? Mas principalmente aqui de pessoas. Eu acredito que esses simulacros são importantes, tanto para a população em si, para a população saber como agir durante uma evacuação, saber para onde ir, saber como observar as recomendações das autoridades, mas, na minha perspectiva, também é importante para as próprias autoridades identificarem as necessidades de um aglomerado em específico, de uma população em específico, porque, por exemplo, existem casos, né, em diferentes regiões do mundo, onde, diante de um desastre, as pessoas não querem evacuar porque não querem deixar os seus animais de estimação para trás, ou os seus animais de produção para trás, porque são fundamentais para o sustento daquela determinada família. Então, eu penso que nesses simulacros é importante para que as próprias autoridades identifiquem quais são as necessidades particulares de um aglomerado e tenham isso em consideração em uma evacuação real. De fato, esses simulacros têm essa grande valia, não só de instruir as pessoas, mas também de ser um momento ali para perceber essas peculiaridades e como pode-se realizar planos de evacuação que atendam melhor as necessidades dessas pessoas. E estamos aqui também falando de pessoas, né? Elas, nesse cenário, evacuam das suas casas, às vezes vão sair do seu local. E depois disso, o que acontece? O tratamento também jurídico dado a essas pessoas, qual seria aqui o estatuto dessas pessoas depois de evacuarem as suas casas e o que vem a seguir? Bom, eu vou responder essa pergunta também puxando para o lado do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é a área que eu mais me identifico. E para o direito internacional, os evacuados são deslocados internos. Então, tal como os refugiados, né, acabam cruzando uma fronteira de um país para o outro, fugindo de uma situação, seja de conflito, seja de desastre, no plano interno, nós também temos os deslocados internos que estão fugindo de uma situação de conflito ou, nesse caso, de um desastre natural, como um incêndio florestal. São pessoas que são forçadas a sair de suas casas para fugir desse perigo. E por isso, segundo os princípios orientadores do deslocamento interno da Organização das Nações Unidas, um evacuado é um deslocado interno. E ter esse enquadramento, ter essa preparação, é importante justamente para se pensar no depois, né? Porque os desafios das pessoas não acabam quando o incêndio acaba. Sim. Muitas vezes, em virtude desses incêndios, as pessoas não vão ter uma casa para retornar. Então, considerá-los como deslocados é importante para pensarmos como é que vai ser o retorno dessa população,
caso elas não tenham uma residência para retornar, quais são as medidas, então, quais são as soluções alternativas que os estados vão oferecer para essas pessoas? E dentro dessa perspectiva, trazendo um pouco de dados, segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos no mundo, em Portugal, de 2000 até o ano de 2023, nós tivemos cerca de 15 mil deslocamentos internos. De 2008 a 2023, nós tivemos 15 mil deslocamentos internos em Portugal devido a desastres naturais. Desses 15 mil, 12 mil resultantes de incêndios florestais. E desses 12 mil, mais de 8 mil com medidas de evacuações reportadas, né? Então, para mostrar que mesmo com uma evacuação, os desafios permanecem e é fundamental pensar em soluções alternativas para essa população. Sim, e mostra, inclusive, a expressividade dos incêndios florestais aqui, quando a gente pensa em desastres naturais, como eles têm sido cada vez mais presentes e afetado cada vez mais a vida de pessoas que vivem próximas ali à floresta, nas áreas rurais, e como é preciso pensar realmente em medidas, em soluções para lidar com essa questão em resposta a essas questões. E, inclusive, como a Beatriz mencionou, é preciso até pensar em medidas no setor da habitação, porque isso tem reflexo também em outros setores que envolvem também o direito, mas não só. E aqui um dos setores, que também é um setor muito delicado, mas muito importante nesse cenário, é o setor da habitação. Então, acaba tendo como a própria casa, eles evacuaram das suas próprias casas, né? E então, por vezes, eles podem voltar. E isso aconteceu também nesses incêndios da Califórnia. Era muito comum vermos vídeos na internet de pessoas retornando ao local onde moravam e a casa está completamente destruída. Então, o que é feito aqui? Tem aqui muitas questões que estão colocadas e que é preciso pensar em respostas e soluções adequadas a essa realidade, a essas pessoas, para assegurar também os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos, pensando aqui já num cenário internacional e da tutela internacional desses direitos, e também do direito à habitação dessas pessoas, o que nós podemos fazer nesse sentido. Mas já caminhando aqui para o final, infelizmente, gostaria de continuar aqui a conversa por muito mais tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que é mais uma reflexão, ou que traz aqui uma situação que eu acho que é um pouco controversa, né, pelo que eu tenho visto, que no início a Beatriz até mencionou sobre o reconhecimento do dever dos estados de realizar a evacuação de pessoas. Mas e quando as pessoas não querem evacuar? Porque, apesar de, diante de um desastre natural, por vezes se pensar que o normal, o natural, seria sair daquele local, a verdade é que muitas pessoas, e a Beatriz também trouxe essa realidade aqui, por exemplo, ela mencionou que muitas pessoas não querem sair do local porque tem ali os seus animais de estimação, seus animais de produção, e não querem deixar esses animais ali para que simplesmente o fogo venha, destrua tudo, mate os animais e eles fiquem depois seus animais domésticos ou seus animais de produção. E o mesmo acontece tendo em vista as casas dessas pessoas, né? Eles não querem muitas vezes sair e deixar a casa que eles construíram com tanto esforço, aquilo que é deles, e tem aqui aquela questão também sentimental, simplesmente para saírem e deixar que eventualmente o fogo venha a atingir aquela casa. Muitos escolhem ficar e tentar proteger a casa, talvez numa abordagem da Austrália, stay and defend, ficar e proteger a casa. Nesse cenário, Beatriz, quando há aqui um dever do Estado de evacuar as pessoas e essas pessoas não querem evacuar, qual a solução? O que pode ser feito? Bom, encontrar uma solução aqui nesse podcast vai ser um tanto difícil, mas trazendo algumas reflexões, de fato, essa é uma questão muito controversa, porque remete a uma tensão que existe entre esse dever dos estados de proteger a vida dos cidadãos e, do outro lado, o direito dos indivíduos à liberdade de movimento e escolher a sua residência, e direito este que inclui também o direito de permanecer.
segundo o direito internacional, é possível a existência de uma evacuação mandatória, ou seja, você ter ordens dos estados para evacuar uma população, mas não a qualquer custo e não em todas as situações. Então, pelo direito internacional, é preciso que exista previsão em lei de um determinado estado acerca dessa possibilidade de evacuação forçada, que essa evacuação seja absolutamente necessária para proteger a vida e a saúde dos cidadãos e que outras medidas que fossem menos intrusivas não sejam suficientes para salvar as pessoas, e até onde possível a população foi informada e consultada a respeito dessas evacuações. Em Portugal, nós temos, na legislação de proteção civil, a previsão de um dever dos cidadãos de colaborarem com as entidades da proteção civil, inclusive mediante a obediência a ordens legítimas. Também é previsto que a desobediência a essas ordens pode ser sancionada à luz do direito penal. Mas eu tenho as minhas dúvidas quanto à possibilidade tanto de sancionar essas pessoas criminalmente, quanto de forçar a evacuar com o envolvimento de polícia durante um cenário de evacuação, porque a essas pessoas ainda subsiste um direito de autonomia. Trazendo aqui uma analogia, se em um hospital uma pessoa precisa passar por uma cirurgia para salvar a sua saúde, aquela cirurgia é fundamental. Ainda assim, subsiste aquela pessoa o direito de recusar, e os médicos não podem forçar essa pessoa a passar por um procedimento cirúrgico. Da mesma forma, nas evacuações, a não ser que o fato de uma pessoa se recusar a evacuar esteja colocando um terceiro em risco. Aí, na minha opinião, eu acredito que nesse caso é válida a remoção forçada e também o sancionamento dessa pessoa. Mas, se não for esse o caso, na minha opinião, eu acredito que ainda subsiste o direito à autonomia, não faria sentido sancionar a pessoa porque a pessoa não quis salvar sua própria vida. Sim, de fato, quando a recusa em evacuar coloca em risco a vida de outras pessoas, a vida de terceiros, de fato é uma situação completamente diferente. Mas aqui há essa tensão e que envolve não só o direito público, que é a nossa área, o direito administrativo, mas também o direito penal, e isso também foi alvo de debates no último debate Florestas e Legislação, e que o livro, inclusive, com o texto das intervenções deve ser publicado até o final do ano, e houve ali um painel justamente para refletir sobre essa tensão à luz do direito penal. É um crime de desobediência? Não é um crime de desobediência? Em que situação pode-se admitir essa recusa ou não? Então, de fato, é uma discussão aqui muito interessante. É uma tensão, não só uma discussão, é de fato uma tensão entre o dever do Estado de evacuar essas pessoas através dos agentes da proteção civil e a autonomia dessas pessoas e um reconhecimento, um respeito à autonomia e a decisão de ficar. Mas, Beatriz, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite e conversar um pouco sobre esse assunto aqui no nosso podcast. Foi muito interessante, espero também receber você aqui mais vezes para falarmos mais sobre florestas, sobre questões conexas à floresta. E muito obrigada. Eu que agradeço.